Texto de hoje lá em Marcos 16, a partir do verso de número 1. Marcos 16, a partir do verso de número 1. Marcos 16, a partir do verso de número 1. É o último livro lá do Evangelho de Marcos. Eu estou lendo na Bíblia NVI. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem está vendo ali atrás, diga glória a Deus. Amém. Então tá bom. Vamos lá? Verso de número 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, obrigado, irmã, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entretanto, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. E a igreja diz: Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Sua palavra foi lida e nós pedimos para que o Senhor se manifeste a cada um de nós individualmente. Nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de sabedoria, sabedoria esta que vem de ti. Pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e nos alimente com a palavra que é vida. Pedimos para que o Senhor esteja comandando todo o culto, porque este culto é para ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele conta o momento em que as primeiras testemunhas elas chegam ao sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado. E elas não sabiam ainda que ele tinha ressuscitado. E elas começaram a se preparar um dia antes para comparecer no outro dia cedo, domingo cedo, para ungir o corpo de Cristo. Então elas acordaram bem cedinho, ficaram conversando entre elas ali, porque tinha uma pedra tampando a entrada, e elas com dúvida: meu Deus, e agora? E essa pedra? O que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer para remover? Quando elas chegaram lá, quando viram, a pedra já não estava mais lá, elas entraram para dentro do sepulcro e aí receberam a notícia que é a maior notícia de todos os tempos: Jesus ressuscitou, conforme ele tinha dito. Amém? Amém. Todo mundo entendeu a historinha? Vamos ver o que o Espírito Santo quer nos reportar essa noite. O verso de número 1 se inicia dizendo assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. O que isso significa? O sábado, naquela época, e até hoje tem alguns irmãos que guardam o sábado nesse formato de antigamente, era o dia de descanso, então não era possível fazer qualquer tipo de atividade. Então elas guardaram o sábado todo, e quando terminou o sábado, ou seja, no finalzinho da tarde para o início da noite, elas foram atrás de especiarias para no outro dia cedo ir até o túmulo para ungir o corpo de Cristo. O detalhe é que elas fizeram tudo isso, só que elas não tinham ciência ainda que no outro dia cedo, quando elas chegassem lá,
Jesus, ele não estava mais morto, ele já estava ressuscitado. Então elas se prepararam, gastaram tempo, investiram dinheiro comprando especiaria para no outro dia cedo, na cabeça delas, e ungir o corpo de Jesus que estava morto. Então elas investiram tempo, elas investiram dinheiro, elas acordaram cedo para honrar um corpo de alguém que até então para elas estava morto. E a lição que a gente extrai disso aqui é a seguinte: quanto a gente está disposto a investir tempo, dinheiro, acordar cedo, para investir em alguma coisa ou em alguém que aparentemente ou inicialmente não vai me dar retorno nenhum. Quem está disposto a empregar tempo nisso? Quem está disposto a se gastar por alguém que aparentemente não vai te trazer retorno nenhum? Essas mulheres, elas tiveram uma percepção: eu estou investindo em alguém que um dia já me abençoou de alguma forma, mas hoje está morto, e então o morto não faz nada. E a gente tem que ter essa percepção, o quanto a gente está disposto a ir. O quanto a gente está disposto a investir em coisas, projetos que, olhando do nosso ponto de vista, é um corpo morto. Ele não dá retorno. Ele não fala. Ele não realiza. Tem gente aqui que está investindo no corpo morto há muito tempo. Tem gente que está orando por gente há não sei quantos anos e essa gente não se converte. Tem gente que busca para não sei quem e essa pessoa não vai. Tem gente que cuida do filho e o menino cada vez mais parece que o negócio azeda. Você está investindo no corpo morto, empregando tempo, oração, dinheiro, joelho no chão, desgaste emocional. Chega adubo no menino, o negócio não vai. Para você, o Senhor tem uma palavra nessa noite. Ele está vendo absolutamente tudo que você tem feito. E todo tipo de investimento que você emprega com a motivação certa, o Senhor te recompensa. Mais dia ou menos dia, você vai colher a semente da tua lágrima. O Senhor manda eu te dizer, não desista de investir no corpo morto, porque Ele está vendo. Jesus é poderoso para ressuscitar o corpo morto que você está buscando ungir. E aí, se ajeitaram, compraram as especiarias, se organizaram, e aí a Bíblia diz, no próximo verso, que elas acordaram cedo, no primeiro horário, e foram até o túmulo, bem cedinho. E chegaram lá. E aqui a gente aprende uma segunda lição. Para elas, ir até o túmulo de Cristo para ungí-lo era algo muito importante. Porque a primeira coisa que elas fizeram no dia posterior ao dia do descanso foi acordar bem cedo. Naquela época não tinha despertador como hoje. Acordaram bem cedo, se organizaram, pegaram as coisas e foram. Para elas era importante, porque foi a primeira coisa que elas fizeram. Elas se dispuseram, elas acordaram cedo. E acordar cedo é horrível. Fala Deus, né? E o ponto aqui é simples. Elas acordaram cedo e fizeram tudo isso porque para elas isso é uma prioridade. E a questão que é colocada para a gente hoje é: por quais motivos você tem acordado cedo? Qual que é a prioridade da tua vida? Porque quando a gente quer, a gente faz. Porque quando a gente quer, a gente entrega.
Porque quando a gente prioriza, quando aquilo é importante para a gente dá um jeito, acorda cedo, gasta dinheiro com aquilo e vai. E veja bem, a Bíblia diz que elas acordaram bem cedinho para ir ao sepulcro. Ninguém gosta de ir no sepulcro. Convenhamos, tem um defunto lá dentro. A gente não gosta. Então elas foram em um lugar que a nossa vista, e normalmente é um lugar completamente desagradável. Ninguém quer estar lá. Só que mesmo assim elas foram, porque era prioridade. A pergunta que o Espírito manda eu fazer à igreja é: e qual que é a tua? Você está acordando cedo para quê? Para visitar quais lugares? Você está se gastando pelo quê? O que te importa que te faz levantar da cama cedo para cumprir algo, ainda em um lugar que seja desagradável? Você está priorizando aquilo que é prioritário? Ou você está gastando a sua vida com inutilidade? O Espírito manda eu questionar a igreja: priorize aquilo que é prioritário. Se gaste por aquilo que é importante de fato. Porque, na verdade, a gente sempre reclama que a gente não tem tempo para fazer as coisas. Ou só eu que reclamo? Todo mundo? Estamos todo mundo no mesmo barco? Na mesma página? E aí, se você pegar o teu Instagram no teu telefone, ele marca quantas horas você ficou naquele dia. O teu Zap marca quantas horas você ficou. O YouTube marca quantas horas você ficou. E aí a gente vai ver que o problema é que a gente está acordando cedo e se gastando por qualquer outra coisa, menos aquilo que é prioritário. Esses dias eu fui ver. Meu Instagram estava assim, 1h30. Meu YouTube, 1h20. Meu Zap, 2h40. De 24 horas eu fiquei 6. Fazendo o quê? Nada. E aí a gente fala: ai Deus, você não fala comigo? Ele fala: mas também, né? Você gasta 6 horas no Insta e 15 minutos comigo, a tua prioridade parece que é o Insta. E a gente não ouve mesmo. E a gente não vê o milagre acontecer. Mas por quê? A gente acorda cedo, só que coloca o nosso tempo em qualquer outra coisa, menos naquilo que importa. Tem alguém me entendendo aqui? E aí elas acordam cedo e vão até o sepulcro. E a Bíblia diz assim, que elas vão conversando entre elas. E o questionamento que elas fazem é assim: mas quem vai remover a pedra? Quem vai tirar aquela pedra de lá? Alguns estudiosos dizem que aquela pedra, para ser empurrada, precisava de 20 homens, mais ou menos. 20 homens fortes. Não 20 homens que nem eu, 20 homens fortes. Tipo o nosso irmão Alessandro. E aí era uma questão entre elas. Quem vai tirar a pedra? E elas ficaram discutindo. Quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai. Quando chegou lá, não tinha pedra. E a Bíblia diz assim, quando elas chegaram lá, a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Então veja só, no caminho para lá, algo preocupava a cabeça delas. O que? A pedra. Então, a primeira coisa que salta aos olhos nesse verso é que a gente gasta tempo com as preocupações. E as preocupações consomem basicamente todo o nosso tempo. A Bíblia diz assim, elas conversavam entre elas. E a pedra, quem vai tirar? E por vezes, por várias vezes, a gente gasta o nosso tempo discutindo quem vai tirar a pedra. A gente gasta o nosso tempo com as preocupações. As preocupações nos consomem. Elas consomem a você e consomem a mim. Eu não sei vocês, mas quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu não consigo pensar em absolutamente mais nada.
Eu estou na igreja pensando no negócio, como vai resolver aquilo lá. Eu estou em casa, minha mulher falando um monte de trem para mim, e eu pensando lá não sei o quê. Eu estou vendo um filme pensando lá não sei aonde. Eu estou não sei o quê, pensando lá não sei o quê. Já aconteceram com você? Aí você está ali, mas não está. Né? É a famosa missa de corpo presente. Você está ali, mas não sabe nada que está acontecendo. Então veja só. As preocupações, elas nos tiram o foco. As preocupações, elas nos consomem. As preocupações, elas nos ocupam. As preocupações, elas fazem... Ê, Titossauro, isso aí não, hein, vaso? Posso prosseguir? Então tá bom. Precisa não, tá bom. Pode deixar, pode deixar. Amém. Aí veja só, aí a Bíblia diz assim, ó, mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. E aqui é a lição principal de todo o nosso culto de hoje. Qual, Mateus? A maioria das preocupações que a gente nutre, que a gente gasta o nosso tempo, que a gente emprega força, que a gente fica pensando, articulando, mexendo, etc. e etc., elas não acontecem. A maioria das preocupações e das crises de ansiedade que a gente tem, elas acontecem exclusivamente no âmbito da nossa cabeça. Do ponto de vista prático, pouquíssimas delas acontecem. E quando acontecem, não acontecem do jeito que a gente acha que aconteceria. E assim, de 100 coisas que a gente acha que vai acontecer, acontece do jeito que a gente acha que vai acontecer, talvez uma. E geralmente a gente não tem poder nenhum para decidir a respeito dela. Então o Senhor me manda dizer à igreja, pare de se preocupar. Porque quando você começar a caminhar para o lugar que eu estou mandando você ir, fique tranquilo, eu sou responsável por remover a pedra. Não se preocupe com coisas que vão acontecer daqui 6 meses. Eu não estou falando para você ser irresponsável, tá? Eu estou falando para você não gastar o seu tempo ansioso com coisas com as quais você não tem o poder de resolver. Não perca seu tempo com isso. E eu estou pregando para mim. Porque aconteceu exatamente uma situação comigo semana passada. E eu olhei e falei, meu Deus, cara, agora não sei o que fazer. E eu gastei a minha sexta pensando nisso, meu sábado pensando nisso. Domingo se resolveu sem eu ir atrás de nada. Segunda-feira estava tudo certo e eu só perdi o meu tempo. E eu não consegui pensar em mais nada. Se vocês olharem as minhas costas aqui, ontem eu fui na fisioterapia fazer aquele negocinho da tensão. Minhas costas estão toda marcada, tudo tensionado. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, e se não dá certo, e se der, e se não der, E eu mesmo não fiz nada para resolver. Cheguei lá, a pedra estava removida. E é muito difícil, a gente se gasta, a gente adoece, os cabelos caem, ou fica branco, dá tremedeira, falta a fome, falta o apetite. Eu perdi o apetite. Isso daí eu vou falar um negócio para você. O mistério é grande. Porque para o apetite ir embora. Então veja só. O Senhor, Ele está sendo muito claro. Pare de se preocupar. É difícil? É. A gente tem que fazer força para ficar, para espairecer. De quinta para sexta, eu dormi 2 horas. Eu acordei 2 horas da manhã, me enrolei até as 3 horas, não consegui dormir, pensei, poxa, vou orar. Aí orei até quase 5,
Deitei às 5, 6 horas, tinha que levantar. Então dormi quase 2 horas, não dormi. Pensando em problemas e remoendo coisas que se resolveram sozinho. E não é só eu não, tem gente aqui que está fazendo a mesma coisa. Deus manda eu te falar, é para parar, hein? É para parar, porque você não tem poder e nem força para remover essa pedra sozinha. Quem vai remover sou eu. Amém? Aí a Bíblia segue dizendo, e no verso número 5, ela inicia assim, ó. Elas foram lá, a pedra já não estava mais, ela fala, opa, não tem pedra. E o verso número 5 começa assim, entrando no sepulcro. Elas chegaram lá, viram que não tinha pedra, e o próximo passo foi entrar no sepulcro. E aqui é o ponto. Quando elas entraram, elas perceberam que Jesus já não estava mais morto ali. Tinha um anjo e falou, olha, fiquem tranquilos, Jesus a quem vocês buscam, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Amém? Queridos, você vai ver o milagre no dia que você tiver coragem de entrar dentro do sepulcro. O milagre vai acontecer lá dentro. Se você ficar de fora, você não vai ver o que está acontecendo. Tem gente aqui que está com medo de entrar no sepulcro. Sepulcro é lugar de gente morta. Sepulcro é lugar de problema. Sepulcro não é um ambiente, você fala assim, nossa, vou me ajeitar aqui, nossa, hoje é terça-feira, vou sair do culto aqui, vou lá no sepulcro. Você não faz isso naturalmente. Tem gente que tem um sepulcro familiar. Tem uns assuntos que não pode conversar em casa, porque senão briga. Tem umas confusão, tem uns rolos. Tem gente que não pode ficar perto de não sei quem, porque senão passa mal, porque senão dá tremedeira, dá tudo quanto é coisa. Não perdoou ainda alguma coisa. Jesus manda eu te falar. O dia que você entrar dentro do sepulcro, que você enfrentar esse problema seu de frente, que você tiver coragem de atravessar a linha e tratar do assunto, o milagre vai acontecer. A ressurreição vai acontecer. E veja só, tem um mistério nisso aqui. O primeiro que tiver coragem de entrar no sepulcro é o primeiro que vai ter acesso ao milagre. As primeiras pessoas que descobriram que Jesus estava ressurreto foi quem entrou. Não adianta tirarem a pedra se você não entra. Não adianta tirarem as barreiras se você não vai dentro do problema. Não adianta. Olhando de fora, você não consegue perceber o que acontece do lado de dentro. É muito fácil a gente olhar para a vida dos outros e ficar falando, ah, fulano fez isso. Ah, é isso aqui, fulano sei o que lá. De fora do sepulcro é tranquilo. Agora entra dentro do problema, você vê. Tem alguém me entendendo aqui? Então, querido, Jesus me manda falar à igreja, você precisa ter a coragem de enfrentar os seus problemas de frente. Quais? Todos. Toda vez que você entrar, Jesus está disposto a fazer o milagre. Você entra e Jesus faz o milagre. E o detalhe que a gente precisa entender, e já para finalizar, é o seguinte. As mulheres se prepararam para ir lá. Então, Jesus não poupa a gente da preparação. Ele não disse assim para elas, olhem, não compra especiaria, não acorda cedo, só vai lá que está tudo certo. Não, você vai passar pelo processo todo. Você vai comprar, você vai acordar cedo e você vai. Jesus não vai te poupar de processo nenhum. Mas quando você chegar lá para ungir o corpo, achando que ele estava morto, você vai descobrir que ele já está vivo. Então veja só,
Jesus já estava vivo. Elas só não sabiam. O milagre já aconteceu na sua vida, você só não sabe ainda. Você está passando no processo para entrar dentro do problema. Mas quando você entrar lá dentro, você vai perceber que Jesus já fez a obra. Agora você precisa ter coragem para passar pela porta e acessar aquilo que Jesus fez. Tem gente aqui que tem problemas de relacionamento ou, às vezes, problemas que aconteceram um dia, brigou com alguém e não fala com esse alguém tem não sei quantos anos, achando que esse alguém ainda está chateado com você. Pois talvez se você for falar com esse alguém, você vai ver que está tudo certo. Ele está morto só na tua mente, mas de fato já está vivo. Quando você tiver a coragem de passar, Jesus vai mostrar que o milagre já está feito. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. O pessoal do Music pode vir. Queridos, Jesus, ele não conta tudo para a gente assim. Ele já tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia. Ele já tinha falado. Ele já deu uma palavra na sua vida. Ele já falou. Então vai acontecer. O que você precisa é se preparar. Se prepara.